Oi, minha gente querida. Hoje nós vamos falar sobre os altos e baixos da sexualidade. Fala-se muito sobre sexo, sexualidade, mas pratica-se muito pouco. E quando pratica, é de uma maneira não saudável. É sobre isso o nosso vídeo de hoje. O que é uma sexualidade saudável? E o que é uma sexualidade ruim? O que é uma sexualidade não saudável? Precisamos analisar primeiro que o sexo, e aqui eu estou falando do ato sexual, começa no café da manhã, no bom dia, no carinho, no elogio. E você pode ir preparando uma boa noite de sexo durante o dia. Manda uma mensagenzinha, manda uma música, manda um chaveco. À noite você está preparado, ou a pessoa com quem você se relaciona está preparada para uma boa noite de sexo. Agora, vamos ver alguns elementos que são importantes para uma boa sexualidade, uma sexualidade saudável. Primeiro, você tem que entender que a sexualidade está, sim, eu diria, conectada com a sua personalidade. O casal precisa conhecer os desejos sexuais de cada um. O casal precisa conhecer as zonas erógenas um do outro. É muito importante que vocês tenham intimidade. Muitas mulheres reclamam de anorgasmia, isto é, que não conseguem ter orgasmo porque elas não se entregam completamente. Para você ter um orgasmo, tem um vídeo meu aqui sobre isso, você precisa se entregar. Você precisa esquecer as teias de aranha lá de cima, você precisa esquecer dos meninos, você precisa esquecer daquela prova que você tem amanhã, você precisa esquecer, inclusive, da briga. O homem é interessante. Ele briga, ele discute com a mulher pela manhã, não faz as pazes e chega em casa à noite achando que vai ter um sexo incrível com aquela mulher. Não vai. Porque você precisa, eu tô falando aqui, tá, de homem e de mulher, porque a mulher, ela precisa estar bem emocionalmente com o parceiro ou a parceira para que ela possa ter orgasmo. Segundo, os homens e as mulheres precisam entender que o sexo não é só penetração, tem todo um caminho para chegar ao orgasmo. Aliás, 80% das mulheres só têm orgasmo através do toque clitoriano. E as pessoas não entendem isso. Muitas mulheres dizem assim, já conversei com mulheres 20 anos em um relacionamento, nunca tiveram orgasmo. Por quê? Primeiro, às vezes o homem chega, pensa que é chegar, penetrar e o sexo tá bom. Não, a mulher tem um biorritmo diferente do homem, a mulher precisa de chaveco, de elogio, ela precisa das preliminares. Muitos homens, quando eu digo assim, como é que são as suas preliminares? Aí eles dizem assim, o quê? Quando o homem diz o quê? É porque ele não sabe o que são preliminares. A mulher precisa ser tocada, ser beijada, ser acariciada, principalmente nas zonas erógenas dela. Você sabe quais são as zonas erógenas da sua parceira? Você sabe quais são as zonas erógenas? O que é que agrada sexualmente falando, eroticamente falando ao seu parceiro? Isso é muito importante e nós só conseguimos isso a partir da intimidade, a coragem de conversar. Eu tinha uma colega que a gente fez o curso, a especialização em sexualidade na Faculdade de Medicina da USP juntas, e nossa professora falou alguma coisa assim, bom, imediatamente, aí nós saímos e fomos almoçar em um restaurante perto lá da Faculdade de Medicina da USP e tinha uma loja que eles chamam de roupas íntimas em frente ao restaurante. Claro, a gente estava fazendo curso sobre sexualidade, bem na época do Sex and the City. Não sei se vocês já assistiram esse seriado interessantíssimo. Aí nós fomos lá e cada uma comprou umas roupas íntimas já influenciadas pelo curso para poder praticar em casa, né? Bom, essa minha amiga chegou no outro mês desapontada, porque ela comprou umas roupas íntimas bonitas e quando ela foi desfilar para o marido, ele disse, o quê? Isso aí é roupa de prostituta. E aí no outro dia ele me chega com uma roupa, chega para ela com uma roupa, umas calcinhas imensas, uma roupa toda pudica para ela usar quando eles fossem fazer sexo. E ela decepcionada, porque ela achou que ele iria gostar da novidade. Bom, cá entre nós, isso aí também desgasta um relacionamento. O homem achar que a esposa ou a mulher com quem ele vive há tantos anos tem que ser pudica e que eles não precisam de um bom sexo ou de performances lá no seu relacionamento a dois. Isso aí também é um erro.
porque você intimida a mulher. Uma vez eu conversei com um homem que não era em terapia, tá, gente? Que havia traído a sua esposa por 7 anos. E a esposa descobriu porque a amante, aliás, a amante sempre faz questão da pessoa descobrir, da esposa descobrir, ela deixou um short no carro dessa pessoa. Aí a esposa, de 27 anos de casada, descobriu, tentou o suicídio, e eu fui conversar com ele. Tentou não, estava tentando suicídio, ele pediu ajuda, e eu fui conversar com ele. Ele disse, não, o meu problema é que eu coloquei a minha mulher num pedestal. Ela era a dona de casa, ela era a minha esposa, que fazia minha comida, que ajeitava minha casa, que lavava e passava minhas roupas. E eu precisava de uma que eu pudesse realizar as minhas fantasias. E eu disse para ele, e por que você não realizou suas fantasias com a sua mulher? Não, porque eu via ela como uma santa, coloquei ela no pedestal. Viu o que é que acontece nos relacionamentos? Por isso que a sua vida sexual não é boa, porque vocês dois esquecem de que vocês são um macho e uma fêmea, que vocês são um casal que precisa ressignificar a sua eroticidade todo dia, toda vez que você faz sexo. Faz em várias posições, pesquisa, pratica várias posições, sejam criativos na cama, façam, porque o homem precisa deixar de ver a mulher como uma Maria, como pureza. A mulher, na cama, no quarto de vocês podem ser o que vocês quiserem. A sua intimidade não quer dizer nada para ninguém. Você não precisa falar da sua intimidade para as amigas, nem para os amigos, nem para a sociedade e nem para pastor, para padre, para não sei o quê. Lembro quando eu era católica, que quando eu deixei de ser católica com 15 anos de idade, eu tinha medo. Meus primeiros namorados eu não queria beijar na boca porque a gente precisava contar. Eu confessava todo sábado e comungava todo domingo. Precisava contar para o padre o que a gente, se tivesse beijado. E na minha época, hoje eu não sei como era pecado beijar na boca. Então eu não deixava beijar na boca porque eu tinha que contar para o padre no sábado. Então já viu, né? Era uma repressão sexual terrível. Mas você não precisa contar para ninguém nada do que você faz. O que acontece entre vocês dois é entre vocês dois. Por isso que a nossa sexualidade, nossa vida sexual tem altos e baixos. Porque primeiro, você não ressignifica, você não é criativo, você não cria posições novas, você não cria momentos novos, momentos lúdicos para os dois, vocês não praticam o tanto que deveriam praticar. Diz a ciência que o homem recebe espermas novos todo dia até morrer, o que isso é uma injustiça contra as mulheres, porque a mulher recebe os óvulos já contadinhos, com 40, 42, 43 anos, os óvulos já estão envelhecidos. Se você tiver filho, você corre o risco de ter um filho com alguma deficiência. Já o homem não. Se ele com 90 anos conseguir ter ereção e ter sexo com a mulher de 20, 30 anos de idade, ele tem um filho normal. Então, por causa disso, o homem precisa ejacular a cada 3 dias. Então, se você é casada ou se você se relaciona com um cara e vocês estão há 8 meses sem ter relação sexual, então ele pode ter poluição noturna, ele pode ter que se masturbar porque começa a doer, ele fica irritado, dói, os testículos doem, ele fica irritado, ele choca a parede, ele fica subindo pelas paredes, toda mulher que passa ele acha bonita e quer... Entendeu? Então, é importante sim que o casal tenha ou faça sexo regularmente. É por obrigação? Tem um vídeo sobre isso? Não por obrigação, mas você, mulher, também precisa de sexo. Porque a sexualidade, gente, é uma energia que permeia todas as esferas da nossa vida. Então, se você tem alguém, se você é casado ou casada, e você tem alguém ao seu lado que você pode praticar o sexo ou fazer sexo semanalmente, 3, 4 vezes por semana, perfeito, porque você está, ao mesmo tempo, é um alívio para o homem, ao mesmo tempo é um alívio para você, porque a sexualidade, o sexo faz muito bem. Não sei se eu tenho um vídeo por aqui, mas os 10 benefícios de sexo. É bom para a pele, é bom para o coração, emagrece, sabia disso? Sexo é um exercício físico também. Além do toque, que faz os seus sinapses nos seus neurônios, melhora o seu humor. Uma pessoa que faz sexo regularmente
vive alegre, vive satisfeita, vive de bem com a vida. Ela tirou toda a atenção naquele ato sexual, tá bom? Então, se você tiver mais perguntas, manda pergunta por aqui que a gente responde. Aliás, estamos precisando fazer um vídeo perguntando sobre isso, para responder algumas perguntas sobre sexualidade, sobre relacionamento. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e eu sempre peço isso, vocês nunca fazem. Mande esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder, tá bom?